Livro de Números é o quarto livro da Bíblia e é o quarto livro de Moisés. Esse livro é como se fosse um diário de registro de Moisés. Segundo os historiadores, esse livro só saiu das mãos de Moisés na sua morte, né? Quando Moisés saiu com o povo da terra do Egito, ele então escreve as peregrinações, ele escreve as geografias, os eventos, número de pessoas. Então, esse livro fala disso. Então, se nós fôssemos colocá-lo na ordem cronológica, ele estaria depois do livro do Êxodo. Ele vai dar continuidade no livro do Êxodo. E o livro de Números vai falar de muitos números, né, de cada tribo, quantas pessoas em cada tribo, quanto tempo ficaram em cada lugar. Então, ele é o registro dos 40 anos que o povo passou pelo deserto. Números capítulo 1, no segundo ano após a saída dos filhos de Israel do Egito, Deus manda Moisés fazer um censo da congregação, segundo as suas famílias, os líderes, né? E essa contagem seria feita com homens acima de 20 anos, ou seja, guerreiros. Então, no capítulo 1 vai mostrar quem era o líder, o cabeça de cada tribo, quantas pessoas tinham, quais eram as gerações de cada uma dessas 12 tribos, mostrando que os levitas não foram contados, porque a partir do verso 47 mostra que, só relembrando aqui, eles tinham uma missão específica. Eles eram responsáveis por cuidarem do tabernáculo, dos utensílios, dos cultos, dos sacrifícios. Então, eles não faziam parte dessa contagem de homens de guerra. O que a gente percebe no capítulo 1 de Números? Que Deus é um Deus de ordem, né? Um Deus que gosta das coisas ordenadas, organizadas. Mostra também que Deus sabe quais são os seus filhos e que Deus precisa sempre de filhos para os seus serviços e que Deus também compara o seu povo sempre como um exército de soldados. Capítulo 6 do livro de Efésios vai mostrar isso. O povo de Deus, ele sempre foi um exército de Deus na terra, um povo que luta, um povo que guerreia pelas causas do nosso Deus. Números capítulo 2 vai mostrar a ordem de cada tribo no acampamento. É interessante observar isso, como que o nosso Deus é um Deus ordeiro, um Deus organizado. Cada tribo tinha um estandarte, uma espécie de uma bandeira. E essas bandeiras, elas estavam relacionadas àquela bênção que Jacó ministra sobre os seus filhos, né? Por exemplo, na tribo de Judá, o estandarte tinha um leão, porque foi a bênção que Jacó dá sobre Judá, né? Que ele teria essa força, o domínio de um leão, já remetendo à sua descendência, né? A descendência de Judá, de onde nasceria Jesus, o Messias, que é o nosso leão da tribo de Judá. Então, cada uma das tribos, elas tinham um local exato, quando eles saíam e eles chegavam para acampar, né? Saíam de um espaço para o outro, a nuvem guiava aquele povo, né? E quando a nuvem deslocava, era a hora daquele povo sair, a nuvem ia guiando até onde eles deveriam viajar e se estabelecerem por um tempo. Então, a ordem como eles iriam, cada vez que eles se estacionassem para se estabilizarem, já tinha uma ordem. Quantas tribos ficariam para o norte, para o leste, cada tribo já tinha a sua localização. Então, é bonito ver o cuidado de Deus sobre a questão da ordem. E a disciplina, até hoje, né, estuda-se isso, a disciplina é um fator imprescindível para o sucesso em todas as áreas da nossa vida. No capítulo de número 3, vai mostrar o ofício desses levitas, né? O que cada um deles, os filhos de Arão, os levitas, que cada um deles foram ungidos para fazer, foram consagrados para fazer, levitas e sacerdotes. Lembrando que o número de levitas vai falar, de levíticos, vai falar muito para os sacerdotes, e o livro de Números vai falar muito para os levitas, né, que eles tinham todo esse serviço de ficar montando, desmontando os utensílios, né, preparando tudo, limpando, organizando. E então,
vai falar da contagem desses levitas, né, que deu um total de 22.000 levitas, e o 4 vai falar sobre a função dos 3 filhos de Levi, que é Gerson, Coate e Merari. Cada um dos 3 filhos, eles tinham uma ordem nesse serviço levítico e o que cada um deles iria fazer. Números capítulo 5 vai mostrar algumas leis dadas por Deus para o seu povo, todas elas com tipologia, mostra qual seria o procedimento caso alguém tivesse constatação de uma lepra, a pessoa deveria ser colocada fora do arraial, e isso mostra o cuidado de Deus para que não houvesse mais contaminações, né? E isso fala também do pecado. Nas cartas paulinas, Paulo vai falar muito, especialmente na primeira carta aos Coríntios, sobre como proceder caso um membro da igreja continuasse numa vida contínua de pecado, o que deveria ser feito com essa pessoa. Ela também deveria passar por uma disciplina, né, para que ela também não contaminasse moralmente outras pessoas. Tem a lei da restituição, e essa lei mostra que uma pessoa, quando ela pecava contra Deus, mas atingia uma outra pessoa, ela tinha que pagar uma espécie de uma indenização para esta pessoa. Mostra também o cuidado de Deus para com o ser humano. E também o que fazer quando uma mulher fosse suspeita de adultério, né? Ela fosse acusada, talvez por ciúme do marido. Então tinha um ritual de misturar o pó do tabernáculo numa água para ela beber, né? E aquilo ali fala de o confronto, aquelas águas amargas, né? Elas lembram o confronto que a palavra de Deus traz na nossa vida, que traz esse amargor a ponto de nos fazer arrepender daquilo que nós fizemos. Então, essas leis mostram de uma forma desenhada, em tipologia, a necessidade que o homem tem de santificar a sua vida. E quando ele faz, por exemplo, essa restituição, como se fosse uma indenização, mostra também que mediante um pecado nós só somos aceitos diante de Deus mediante um sacrifício, uma purificação, um arrependimento, né? Então, todas as leis apontam para a santidade de Deus. Números capítulo 6 é a lei do nazireado. Quem era o nazireu? Nazireu, a palavra nazireu significa abstinência ou separação para Deus ou consagração para Deus. Então, era uma pessoa que se consagrava para Deus, ele tinha uma chamada específica de uma vida de santidade, para que através dele ele influenciasse outras pessoas a uma vida de santificação. E para ele ter essa chamada de Deus, para ele viver essa chamada de santificação, de consagração, de abster-se do mal como referência para os demais, ele tinha uma vida diferente dos outros. Ele não podia beber vinho, ele não podia tocar em morto, ele não podia comer nada que viesse, por exemplo, da uva, ele não poderia raspar a cabeça. Então, nós vamos ter um exemplo dessa lei do nazereado. Sansão. Sansão foi uma pessoa que foi consagrada, né, foi separada. Está lá no livro de Juízes, nós vamos falar sobre ele mais na frente. Ele foi separado por Deus. Então, quando a pessoa quebrasse essa aliança, aí ela tinha que praticamente começar do zero, uma nova consagração. Então, mostra aqui o cuidado que o homem tem quando ele se despoja desse velho homem, quando ele converte ao Senhor, o perigo desse homem voltar a ter uma vida de pecado, porque o recomeço é muito mais difícil. E o capítulo 6 termina com um texto muito lindo que é a bênção sacerdotal. E essa bênção, ela vem de uma forma tríplice, né? Dando a entender aqui que é uma bênção da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Números, capítulo 7, Moisés acabou de levantar o tabernáculo e a ordem de Deus foi para que cada príncipe em Israel, né, cada cabeça de cada tribo, deveria trazer
uma oferta e os animais para o sacrifício, né? E assim foi feito. Cada um deles trouxeram ofertas, ouro, animais, né? Vários tipos, de acordo com a lista que Deus deu para Moisés. Então aqui mostra, primeiro, o cuidado de Deus ao mostrar que ele recebe um culto coletivo, como nós hoje fazemos no templo, quando a igreja se reúne para um culto coletivo. E mesmo no culto coletivo, Deus também está interessado no nosso culto individual, como membro do corpo de Cristo, como membro na igreja, a nossa adoração voluntária, individual, ela é observada por Deus. E uma outra coisa a se observar no capítulo 7 é a quantidade de animais que foram exigidos por Deus. Isso mostra que o perdão de pecados não estava no sangue, ou seja, não bastaria nem a quantidade de animais para perdoar pecados. Então era apenas simbólico, né? Hebreus 9:22 diz que não haveria perdão de pecados no derramamento de sangue de animais. Ou seja, então tudo apontava para o sacrifício de Jesus. E no capítulo 8, vai mostrar nesse tabernáculo, né? Já mostrei aí o desenho para vocês, as 7 lâmpadas do santuário, que é o candelabro, que servia para clarear e ele não poderia apagar, né? Havia uma ordem de Deus que ele deveria manter, os levitas deveriam manter essas lâmpadas acesas, e a consagração dos levitas. Eles foram purificados, né? Houve um ritual de purificação para que a partir daquele momento eles estivessem aptos para realizar o serviço na casa de Deus. Então, duas coisas interessantes aqui é que essas lâmpadas, ela vai remeter a Cristo como uma tipologia, né? Dentro do tabernáculo, tudo lembra Cristo. E Jesus é a luz do mundo. Uma outra coisa aqui que lembra esse candelabro é a missão da igreja mediante as trevas. A igreja tem essa missão, conforme carta de Paulo aos Efésios, a igreja ela tem essa missão de ser luz para o mundo que está em trevas. Mostra também no capítulo 8, Deus requerendo que todo primogênito, que todo filho primogênito e que todo animal primogênito fosse consagrado a ele. E esses levitas, eles tinham uma idade para trabalhar, seria dos 25 anos aos 50 anos, né? E quando era serviço mais pesado, era a partir dos 30, o que se cumpriu em Jesus. Jesus, como ele tinha uma missão difícil a cumprir, que era se entregar, né, pelo sacrifício pela humanidade, então Jesus ele cumpre essa lei que era a partir dos 30. E então a partir dos 50 eles meio que se aposentavam, ficavam desobrigados desse serviço geral. Poderiam fazer coisas mais leves. Então mostra o cuidado de Deus para com o ser humano, como que Deus se preocupa com o ser humano no todo, não só a sua alma e o seu espírito, mas como também o seu cansaço do seu corpo físico. Números capítulo 9. O povo vai celebrar a Páscoa e Deus dá as diretrizes para Moisés, né? E da data que seria feito, o horário que seria feito e como que eles deveriam comer essa Páscoa, né? No sentido de santificação, o pão deveria ser sem fermento, essa ceia dessa Páscoa deveria ser acompanhada de ervas amargas, né? Como o almeirão, por exemplo. Um cordeiro, né? Deveriam comer esse cordeiro assado e os ossos não seriam quebrados. E isso tudo remete ao sacrifício de Jesus. Né? O dia que Jesus morreu, a hora que Jesus morreu, os ossos de Jesus não foram quebrados, né? Quando os soldados foram lá verificar na cruz, quebrar as pernas dos soldados para que eles não fugissem, eles viram que Jesus já estava morto e não quebraram as suas pernas. E o evangelista, né, diz que isso aconteceu para que se cumprisse a lei. Então, toda a lei da celebração da Páscoa, ela se remete a Jesus e ao seu sacrifício. E mostra aí também no 9, assim que o tabernáculo estava pronto, veio uma nuvem e o cobriu. Então essa nuvem
ela vinha de manhã, ficava o dia inteiro, né? E à noite vinha uma coluna de fogo e ficava até no outro dia pela manhã. E diz que esse ato dessa nuvem e dessa coluna de fogo era contínuo, ou seja, a, essa nuvem, ela lembrava ao povo a presença de Deus no meio deles, né? O cuidado de Deus para com eles. E imagina a cena, todo mundo, né, que chegasse ali no acampamento de Israel, ou todas as nações vizinhas, sabia que o Deus de Israel estava com eles. Era isso, era muito visível. E essa nuvem é que guiava esse povo. Então a nuvem, quando ela se deslocava, o povo entendia que era hora também de se deslocar e seguir em direção a Canaã. E então isso mostra como que o ser humano deve viver na presença do Senhor. Ele deve ser guiado inteiramente pelo Espírito Santo de Deus. E quando o homem é guiado e ele entende, ele obedece esses comandos dessa nuvem, ou seja, da presença de Deus, ele vai ser bem-sucedido, porque ele está confiando a sua vida inteiramente aos desígnios de Deus. Números capítulo 10. Deus pede para Moisés fazer 2 trombetas de prata e essas trombetas elas tinham um propósito de despertar o povo, né? Emitir um aviso. Então, quando as duas eram tocadas juntas, era para toda a congregação. Quando fosse tocada só uma só, era só para os príncipes, né? Para os líderes. E essas trombetas elas chamavam o povo, convocavam o povo para a guerra ou convocava o povo para a saída, né? Então era uma forma de chamar a atenção do povo. Interessante que um dos profetas vai falar, toca a trombeta em Sião, mostrando que essa tipologia aqui das trombetas são os profetas, é a igreja, que como trombeta anuncia a palavra de Deus, convocando o povo para oração, convocando o povo para a guerra. Então, os profetas são aqueles que anunciam a palavra do Senhor. E depois mostra que essa nuvem se desloca, então o povo vai sair, né? Esse povo vai sair em direção ao deserto de Parã. Então, eles saem daquela região ali do Sinai e quando a nuvem para, eles entendem que é o local para parar. Moisés convida o cunhado, né, para ir com eles, para que ele servisse de guia. E há duas palavras como se fosse um grito de guerra, né, no versículo 35 e 36. Quando a arca saía, Moisés gritava para o povo: levanta-te, dissipados sejam os teus inimigos, e fujam diante de ti todos os que te odeiam. Era como se fosse um grito de guerra, né? Uma bênção sobre o povo. E quando parava, o grito de guerra era esse: volta, ó Senhor, para os milhares e milhares de Israel. Então, o tempo inteiro, a Bíblia mostra o povo com um relacionamento saudável com Deus. Deus dava as ordens, o povo obedecia. Enquanto eles estavam fazendo isso, eles desfrutavam, além da comunhão, da presença de Deus, eles também desfrutavam do cuidado de Deus.